Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu me chamo Kátia Alves. Vou começar com mais um vídeo aqui. Quero deixar uma mensagem que Deus colocou no meu coração, né? E essa palavra estava ardendo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Que Ele cresça e apareça, que eu diminua e desapareça. Santo, santo, glória, glória, glória ao nome de Jesus. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração está no livro de Oséias 4:6. Oséias 4:6. Que diz assim: Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Em outras versões está: O meu povo perece por falta de conhecimento. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Conhecimento do que, irmã Kátia? Conhecimento de Deus, conhecimento da palavra. Aleluia. Porque o Senhor, Ele busca verdadeiros adoradores que adoram Ele em espírito e em verdade. Aleluia. Santo, santo, santo é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor, Ele está nos chamando para uma intimidade. Meu povo perece por falta de conhecimento. O público-alvo aqui da palavra era o povo de Israel. Louvado seja o nome do Senhor, pelo qual deu glória a Baal ao invés de Deus. E foi um povo, louvado seja o nome do Senhor, que rejeitou a instrução de Deus e a sua lei e decidiu desobedecer ao Senhor. E aí ele foi destruído espiritualmente e moralmente, Israel. E o Senhor ali, ele nos instrui, louvado seja o nome do Senhor, a não ser desobediente. A palavra de Deus diz que as bênçãos e as maldições estão sobre nossas mãos, mas que devemos atentamente ouvir a palavra do Senhor e obedecer, que as bênçãos elas correrão até nós, louvado seja o nome do Senhor. É isso? E quando nós somos desobedientes, aí vem as maldições. Mas o que o Senhor está querendo nos falar aqui nesta noite é que Ele quer mais intimidade do teu povo. O Senhor está nos chamando para mais perto. Quantas das vezes a gente se pergunta, Senhor, por que tanta prova, por que tanta luta? E muitas das vezes a gente não entende. Ah, porque a vida do crente é assim, a vida do crente é assado. Meus irmãos, é necessário que isso aconteça para que a gente se coloque nos pés de Cristo. É necessário, louvado seja o nome do Senhor, que isso aconteça para que a gente permaneça segundo a vontade do nosso Deus. É necessário, louvado seja o nome do Senhor, que tudo isso aconteça para que a gente vá para a igreja congregar. Senão a gente se acomoda, meus irmãos. A palavra do Senhor diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os da luz. Eles não descansam, eles não dormem. E a gente poderia aprender com eles. Mas o problema é que quando está tudo bem, a gente cruza o braço e descansa. Mas o Senhor, Ele nos chama para uma intimidade maior. Davi, quando estava à frente da guerra, você via, segundo a palavra de Deus, Davi fazer o que ele fez quando ele estava no palácio. Que aí fica uma história para outro vídeo. Mas resumindo, ele adulterou quando ele estava no palácio. Mas se ele estivesse na frente das guerras, como Deus o levantou, Davi era um homem de mão sanguinária, era um homem de guerra, louvado seja o nome do Senhor. Mas no momento em que Davi decidiu ficar no palácio, foi o momento que ele pecou. Veio sobre ele a espada de Deus, por causa disso.
Então, meus irmãos, nesta noite eu estou dizendo a você que e não importa o que você está passando, coloque Deus no controle de tudo. Coloque Deus no controle desta situação, desta peleja. Diga a Deus que você, não, mesmo que você esteja não suportando mais, mas diga, Senhor, está em tuas mãos. Decrete isso dentro do teu lar, da tua vida, a falência do inimigo. Mas não deixe, meus irmãos, não deixe, louvado seja o nome do Senhor, que as lamúrias da vida sufoquem a adoração. Não permita, louvado seja o nome do Senhor, que você deixe de ler a palavra do Senhor, se aproximar, se achegar cada dia mais dele. Não permita, meus irmãos, que as tribulações da vida sufoquem a tua oração. Porque todas as vezes que você está nos pés do Senhor, que você está se aproximando cada dia mais de Deus, mais dele você vai conhecer, mais intimidade. Jó disse que ele conhecia Deus de ouvir falar, mas agora ele já conhecia Deus e sabia que ele é um Deus poderoso. E aquilo que Jó mais temia sobreveio sobre ele. Para saber que ele é Deus. Aleluia. Devemos todos os dias, louvado seja o nome do Senhor, ao Senhor, pedindo, Deus, me ajuda a te conhecer mais, se revela a mim, se aproxima mais de mim, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero conhecer mais de ti, eu quero me achegar mais de ti, Senhor, mais a ti. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque Deus quer um relacionamento, aleluia. Deus quer intimidade, dependência, aleluia. Ah, Senhor da glória, aleluia, aleluia, aleluia. O que você tem feito para chamar a atenção do mestre? Porque Bartimeu, quanto mais dizia ele, para ele se calar, mais ele gritava, aleluia. Aquela mulher do fluxo de sangue, que era uma mulher que era separada, considerada como impura, que não era nem para estar ali no meio da sociedade, que não era nem para romper aquela multidão. Ela disse, se tão somente eu tocar na orla dele, eu serei curada, aleluia. E quando ela tocou, ela foi por debaixo, rastejando, aleluia. Ela viu que foi estancado na mesma da hora, aleluia, Jesus. Jesus continua sendo o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele não mudou, ele é imutável. Mas ele quer um relacionamento, igreja. Dependência. Como um filho pequeno depende de uma mãe, de um pai. Para tudo, Deus quer. Para quem você tem contado os seus problemas? Será que essas pessoas estão te ajudando? Ou só está na mesa dos escarnecedores? Mas conte para Jesus. Ele vai resolver seus problemas. Ele vai estar contigo na peleja, nas lutas, nas vitórias, nas alegrias, na saúde, na tristeza. Ele é fiel, igreja. Ele é fiel. Quantas das vezes a gente acha que vai ser o nosso fim? Quantas das vezes a gente acha que vai ser nosso último suspiro? E quando a gente acorda todo dia, a misericórdia dele se renovou a cada manhã. Que é a causa de não sermos consumidos. Não é sobre nós, é sobre Cristo. Que ele cresça todos os dias. Que ele apareça todos os dias. Aleluia, Jesus. Eu sinto a presença do meu mestre. Aleluia, Jesus. Que não venhamos ser negligentes na palavra do Senhor. Que venhamos, louvado seja o nome do Senhor, levar uma palavra de consolo, de conforto. Que venhamos fazer como Jesus, quando chegou na casa de Jairo, ele levou vida. E vida com abundância. Aleluia. Mas é necessário a gente descer depressa.
Desce depressa, casa do oleiro, desce. Aleluia, Jesus. Eu sinto a tua presença nesta noite. Eu sou pó e cinza, eu sou tão pequena diante de um Deus tão grande. Eu te exalto, Jesus, pelo que tu és. Tu és merecedor de toda a glória. Tu és merecedor de toda a honra. E minha alma nela em ti, Senhor, o que engrandece. Porque tu és digno, Jesus. Verdadeiramente, Deus, o Pai te exaltou sobre todas as coisas. Tu és fiel. Não importa a sua dor. Não importa o que você está passando neste momento. Eu não estou diminuindo o que você está passando. Só estou falando que entrega para Jesus. Começa a ter um relacionamento com Jesus. Começa a colocar seus problemas na mão dele. Aleluia. Começa a orar a palavra. A decretar o Salmo 91 no teu lar. Se sentir fraco, pede ajuda a um dos irmãos. Ora ao Senhor pedindo direção. Senhor, coloca uma pessoa na minha vida para orar por mim, para me ajudar em oração, porque eu estou fraca. Mas entrega a tua mão nas mãos de Jesus. Entrega a tua vida a Jesus. Entrega os seus problemas a Jesus. A tua casa, a tua família, as tuas finanças, a tua saúde. Entrega a Jesus. Aleluia. Entregue a Jesus, porque somente Ele tem o poder de andar sobre o mar. Só Ele tem o poder sobre a morte. Só Ele tem o poder sobre as doenças. Só Ele tem o poder sobre tudo. Aleluia. O Senhor fala, descansa. Coloca, lança sobre Ele as suas ansiedades. Aleluia. Descansa no Senhor. Aquieta a tua alma. Aleluia. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aleluia. Mas não somente aprenda a conhecer o Senhor, a depender dEle. Aleluia. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, o mais Ele o fará. Deus só quer constância, perseverança, fé. Acaso quando o Filho do Homem vir à terra, achará fé na terra? Achará fé? Será que você ainda tem fé e confiança no seu Deus? Ou será que você está olhando tanto para a tempestade, para a circunstância, a ponto de afundar? Olhe para Ele. Eleva os meus olhos para o monte de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Começa a decretar dentro do teu lar o Salmo 121. Eleva os meus olhos para o monte. O meu socorro vem do Senhor. Aleluia. Senhor, quero te conhecer melhor. Por isso eu te peço que me abasteças com um conhecimento cada vez maior a teu respeito e de sua vontade, para que meus atos não sejam contrários a ti, a teus caminhos. Coloca a palavra do Senhor na tábua do teu coração, para não pecar contra Ele, é contra o Senhor. Porque quando pecamos é somente contra o céu e contra Deus. Somente contra o céu pequei. Contra ti, contra os céus. Não é aos homens. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu peço ao Senhor nesta noite, Senhor. Coloca, Senhor, o Espírito Santo da verdade, o Espírito Santo que excede todo entendimento. O Espírito Santo, aleluia, que dá paz que excede todo entendimento, não como o mundo dá, aleluia. Eu peço ao Senhor que coloque um bálsamo sobre os corações feridos, amargurados, corações que perderam entes queridos. Eu peço ao Senhor que seja a cura.
Eu peço ao Senhor que seja um libertador, um mantenedor da casa, da família, do lar, não importa. Eu peço ao Senhor que visite aqueles que necessariamente neste momento está precisando de um socorro, de uma ajuda. Eu peço ao Senhor que levante intercessores sobre a sua vida, a tua casa, a tua causa. Eu peço ao Senhor neste momento que envie anjos ao teu respeito, eu profetizo. Eu peço ao Senhor que envie o anjo da cura, da libertação, da transformação de dentro para fora. Aleluia! Eu peço ao Senhor que neste momento ele seja suficiente na tua vida. Eu peço ao Senhor que ele adentre os lares, as famílias, os corações. Eu peço ao Senhor que tire a cegueira. Eu peço ao Senhor que tire o coração de pedra e coloque um de carne. Eu peço ao Senhor, louvado seja o nome do Senhor, exaltado seja o teu santo nome, Jesus. Que toda a terra o conheça. A espada do Senhor está sobre a terra, igreja. O Senhor tem olhado lá do céu e não tem visto um justo. Mas ele diz na tua palavra que ele é longânimo. Ele diz que a misericórdia dele se renova a cada manhã e ele é fiel à tua palavra. Acaso ele falaria e não se cumpriria, operando o Senhor, quem impedirá? É necessário a gente conhecer o nosso Deus. Não um Deus que as pessoas pregam de qualquer jeito, de qualquer maneira, mas o Deus que quer intimidade, relacionamento. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. E é necessário que venhamos ter relacionamento com ele. Conversar, confiar. O Senhor diz que ele já não nos chama mais de servo, mas sim de amigo. E amigo é aquele que é confidente, que conta todas as suas causas, que confia. É isso que o Senhor quer, que venhamos ser determinados a confiar nele, somente nele cegamente. Mas o Senhor quer que venhamos colocar nossa causa em tuas mãos, porque somente ele pode resolver o nosso problema. Se achegue mais ao Senhor, igreja. Confesse mais os seus pecados, as suas lamúrias ao Senhor. Peça ao Senhor que te dê direção em tudo. Coloque os seus planos, os seus sonhos na mão do Senhor. Ele não vai te frustrar. Ele vai fazer o melhor. Possa ser que não seja no teu tempo, do teu jeito, da tua maneira, porque Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. O Senhor, Ele está no passado, no presente e no futuro. Mas escreva uma carta para Deus. Confia no Senhor. Ore a tua palavra. Fale com Ele sobre a tua palavra. Ore a palavra do Senhor. Leia Salmos, Provérbios. Aleluia. Não sei como começar a ler a palavra. Leia os livros de Salmos, de Provérbios, de Eclesiastes. Aleluia. Vai lendo aos pouquinhos, igreja. Tem um relacionamento com Deus. O Senhor virá e não tardará. Mas desde quando? Não importa. Será que se o Senhor vier agora individualmente para cada um, arrebatar cada um individualmente, você está preparado? Louco se eu pedir a tua alma agora. Como é que está a tua vida no altar com Deus? Como é que está a tua vida no altar? Nós sabemos que nós somos falhos e pecadores. Nós somos salvos pela graça, foi a graça de Cristo, não por obras, para que não venhamos nos vangloriar. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos salvos pela graça. Mas o Senhor, todos os dias, Ele pede que venhamos ter um relacionamento para ser parecido mais com Ele, para que venhamos ter o fruto do Espírito Santo, para que venhamos matar esta carne, para que quando a gente chegar lá tenha um corpo de glória, igreja. Um corpo maculado, santificado, purificado,
lavado pelo sangue de Jesus. Eu peço ao Senhor que cada dia mais Ele venha acender a chama do Espírito Santo, que cada dia mais Ele venha avivar a igreja, que cada dia mais Ele venha nos fazer ter relacionamento com Ele, e cada dia mais o Senhor venha nos firmar na Tua verdade, e todos os dias venhamos ser limpos pela Tua palavra, curado pela Tua palavra e liberto pela Tua palavra, mas tendo conhecimento da palavra, conhecimento do nosso Deus. O importante é que Deus está aqui preocupado com as almas que estão perecendo, estão sofrendo. Porque Deus quer dependência, igreja. Deus quer dependência. Aleluia. Deus não quer só filhos que estejam aos pés dele para pedir. Pessoas que estão o tempo todo somente pelo que Ele pode dar, pelo que Ele pode fazer, mas não pelo que Ele é. Você hoje já, quando você acorda, com quem você primeiro dá o seu primeiro bom dia? Com quem primeiro, qual é a sua primícia? Porque muitas das vezes a gente acha que nossa primícia só é chegar lá e colocar dízimos e ofertas, mas a nossa primícia também é quando a gente acorda, é o fôlego de vida. Bom dia, Espírito Santo, adentra no meu lar, na minha casa, na minha vida, na minha família. Isso também é primícia. A primícia começa no seu lar, no seu trabalho. As primícias começam no seu dia a dia, como você se comporta com os outros. Quando o que você faz para o outro, que a tua mão esquerda não está vendo. Porque é fácil adorar o Senhor quando todo mundo está vendo. É fácil muitas das vezes estar em cima do altar. É fácil estar dentro das igrejas. Mas no seu dia a dia, o que você faz? Será que um pão você tem que mostrar para os outros que você está dando? Será que o que você está fazendo você tem que mostrar para o outro que você está fazendo? Será que verdadeiramente para eu ter um relacionamento com Deus eu tenho que estar com a saia no pé? Será que verdadeiramente louvado seja o nome do Senhor, exaltado seja o nome do Senhor, para que eu venha mostrar, louvado seja o nome do Senhor, eu tenho que ser obediente aos homens para mostrar que eu sou crente e desobediente a Deus? Ou eu tenho que ficar o tempo todo com meio mundo de palavras bonitas, cheia de capítulos e versículos, querendo consertar todo mundo e não me conserto, não conserto o meu lar, minha casa, minha família, que é o meu primeiro altar. Devemos todos os dias consertar o nosso altar, louvado seja o nome do Senhor, endireita nossas veredas. O Senhor é justo e fiel, mas justo é aquele que tem a justiça, a vara da correção, da justiça. É que tem a balança, que tem que estar com a balança assim, ó, certa, nem assim, nem assim. Eu não estou falando aqui de hipocrisia, nem meras palavras, porque corta em mim primeiro. E louva a Deus, porque Deus ainda nos dá tempo todos os dias de nos consertarmos, porque Ele disse que Ele, louvado seja o nome do Senhor, corrige aqueles que Ele ama. Não há tempo, igreja, de brincar, não há tempo de cochar em dois pensamentos, não há tempo. É tempo de fazer a vontade de Deus. O homem é falho, o homem se corrompe. Nabucodonosor, quando ele levantou uma estátua para ser adorado, colocaram no seu coração, aleluia, não se contaminar com aquilo ali, não se prostrar. Daniel e seus irmãos, seus amigos, ele propôs no seu coração não se contaminar com as iguarias e nem tampouco se prostrar diante da imagem de homem. Quantas das vezes homens levantam altares para ser adorados e trocam a verdade, a palavra de Deus, por meras bajulações. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está voltando.
Ele pode voltar para mim, para você individualmente. E as pessoas estão dormindo. Cadê Cristo que desde a época da minha avó não voltou? E Ele está voltando para cada um individualmente. Quando vier coletivamente é que as pessoas vão começar a despertar. Até quando o Senhor vai continuar falando, falando, falando? Até quando a igreja vai continuar fingindo que não está ouvindo ou deixando entrar pelo ouvido e sair pelo outro? Até quando a gente vai estar fixado com as coisas do mundo? A gente sabe que a gente precisa de trabalho porque a gente tem que honrar leis, princípios. A Bíblia fala que nós temos que obedecer leis, princípios, temos. É bíblico. Mas obra não é ficar somente na igreja limpando. Obra não é simplesmente ficar lá dentro de igreja, com o microfone na mão, para mostrar o homem que você está fazendo, não. Porque no bastidor da tua vida, no seu dia a dia, o que é que você está fazendo para Deus? A gente está tão acostumado a fazer para os outros ver. E para Deus? Aleluia. Deus, Ele é muito simples. E o que mais Deus exige de nós é obediência, constância, fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então que nesta noite, esta palavra dentro do teu coração seja uma palavra de reflexão, não uma palavra de julgamento, mas sim de reflexão, para que vocês venham refletir no Senhor e na força do teu poder, que você venha se revestir da palavra do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu peço ao Senhor que verdadeiramente venha nos libertar de toda religiosidade, de crença que não vem de Deus, de tudo aquilo que nos limita de se aproximar do Senhor todos os dias. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus todos os dias venha entrar em nossos corações, em nossos lares e casas. E que o Senhor venha nos libertar. E todos aqueles que se sentem só, saiba que você tem um Pai, que ainda que você não veja, Ele está aí do teu lado, só querendo um relacionamento e dependência. E dizer, Pai, eu preciso de Ti, me ajuda, me socorre. Saiba que você não está só. Tem o Espírito Santo, o Consolador, o Ajudador, o Mantenedor sobre a tua vida. E eu declaro hoje que todo mal contra a tua vida tenha falência, caia por terra, seja lançado no mar do esquecimento, em nome do Senhor Jesus. Que Deus derrame o bálsamo e a paz que excede todo entendimento. E que o Senhor arranque toda ansiedade, toda raiz de amargura. Tudo que o inimigo vem lançando, toda seta, toda palavra, toda negatividade, que o Senhor jogue por terra. Toda voz que não seja do Senhor para turbar a mente, para colocar dúvida, não vem do Senhor. Que Satanás pegue a bagagem dele e volte para a profundeza do inferno, que lá é o lugar dele. Que todo mal seja amarrado e acorrentado. E tudo aquilo que o inimigo quis amarrar, você acorrentar, seja quebrado, destruído. Que toda porta que o inimigo fechou seja aberta, porque Jesus tem a chave de Davi que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Que haja um efatá sobre a tua vida, a tua casa, a tua família. Que o Senhor venha abrir porta de escape, de emprego. Que o Senhor venha trazer a provisão. Que o Senhor seja o Jeová Jirê. Que o Senhor seja a sua torre, o teu braço forte, a tua cidadela. Que Ele seja o seu Jeová Shalom. Que Ele seja o seu Rafá. Ele seja a tua cura.
Que o Senhor visite cada um de vós nesta noite. Que o Senhor dê um sono reparador, um abençoado amanhecer. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Fica com Deus. Até a próxima.